and today's video we're going to talk about requests. Yes, requests. Vamos analisar várias possibilidades quando você precisa pedir algo para alguém, exclusivamente num contexto business, ok? Então trouxe opções mais fáceis, mais elaboradas, mais básicas, mais intermediárias, então você vai ter assim um range of options that you can communicate and request. E fazer request faz parte do nosso dia a dia o tempo inteiro, correto? A gente fica o tempo todo pedindo algo para alguém, me manda esse e-mail, revisa esse projeto, entra em contato com essa pessoa. Então, requests faz parte do seu dia o tempo inteiro quando a gente está falando sobre business English and general English, let's be honest. So, let's get started, shall we? Great, guys. So, let's start with the first one that I really think that's going to be easy for you guys because this is the first idea, the first structure that we study when we are basic students. So, which is, can I, can you, can we, okay? So, let's see these examples. Let's go together. Todos eles eu tentei trazer um pouco do contexto business, provavelmente são requests que você faria no seu dia a dia, como eu já disse. So, I'm gonna repeat and I hope that you can repeat after me, okay? Let's go. Can I arrive later on Friday? Can I arrive later on Friday? Can I do it later? Can I do it later? Can I do it later? Can I talk to you, please? Can I talk to you, please? Eu não coloquei um please, mas seria bom ter please em praticamente todos aqui, ok? Can I revise it tomorrow? Can I revise it tomorrow? There is a possibility to contract, to connect ideas, so you can say revise it, revise it. Can I revise it tomorrow? Can I be responsible for that? Can I be responsible for that? Can I call you later? Can I call you later? Again, can I call you later? Can we have a meeting tomorrow at 1 p.m.? Can we have a meeting tomorrow at 1 p.m.? Can we revise that plan? Can we revise that plan? Então, todas as possibilidades de request que eu trouxe aqui no nosso primeiro slide, eles são mais básicos, assim como a gente aprendeu, os alunos de básico 1, básico 2, quando pedir algo para can I use your toilet? Can I drink some water? Can I leave earlier, teacher? So, todas essas possibilidades aqui são mais básicas e não deixam de ser objetivas também, porque você está dando o seu comando ali, your request. Let's see another possibility, okay? The next possibility will be, I have the same sentences, but now I'm gonna use could. Could. Muitas das vezes a gente pensa que o could ele é só usado no passado, né? Que eu posso, eu poderia. Porém não. Quando eu tô falando de requests, quando eu tô pedindo algo para alguém, o could ele só dá uma ideia mais formal daquele pedido, tá bom? Então, também aconselho se você quiser soar mais formal, mais polido, mais educado, you can use could, go for it, it's gonna be nice, it's gonna be perfect. So, let's repeat together now the same ideas but using could. Let's go. Could I, let's repeat. Could I arrive later? Could I arrive later? Could I arrive later? Could you do it later? Could you do it later? Could I talk to you tomorrow? Could I can say could I, can you see that? Could I talk to you? Could I talk to you? Could I revise it tomorrow? Could I revise it tomorrow? Again, could I revise it tomorrow? Could I be responsible for that? Could I be responsible for that? Could I call you later? Could I call you later? Let's imagine a situation you're busy, so someone needs to talk to you. So you say, hey, I'm super busy right now. Could I call you later? Can I call you later? Is that all right? You can also say, could we have a meeting tomorrow at 1 p.m.? Is that okay with you? Você pode sempre falar, is that okay with you? Does it suit you? So let's go. Could we have a meeting tomorrow at 1 p.m.? Could I have a meeting tomorrow at 1 p.m.? Could we revise that plan? Could we revise that plan? During a meeting, durante uma reunião, quais são as possibilidades de request que você pode fazer? Você pode pedir para alguém entrar em detalhes sobre alguma informação. So, could you be more specific about this information, please? Você poderia pedir para a pessoa repetir algo que já foi dito. So, could you repeat that again, please? Você pode pedir para aquela informação ser enviada por e-mail. So, can you send this through email later, please? Você pode fazer vários pedidos. A dica que eu dou para você aqui é can I, could I, it's simple to use and simple to understand. Antes da sua reunião, você pode sentar e fazer um brainstorm de possíveis requests que você pode precisar durante essa reunião.
seja analisar um número melhor, quebrar aquele número, aquela informação e te explicar ela em mais detalhes. Então pensa nas últimas reuniões que você teve e quais foram os requests. Pode ser ela em português, exatamente, pode ser exatamente em português. Quais foram os requests, os pedidos, os comandos que foram dados naquela última reunião e tenta passar isso para uma realidade de uma reunião em inglês. Quanto mais você escrever e deixar isso assim num lugar visível para você, menos você vai precisar desse auxílio. Então, se você se prepara para essa reunião ou para qualquer reunião, né, e você já tem ali de prontidão alguns possíveis requests, aí você vai se sentir mais confiante e menos nervoso. Eu tenho alunos que inclusive já me contaram que fazem isso, então eles se preparam antes da reunião. Ah, é uma reunião de um tema mais complicado, deixa eu ver aqui possibilidades de perguntas se ele não abordar determinado tema, que eu já tenho essa dúvida. Então você já vai pronto com o seu request, que aí já vai diminuir também a sua ansiedade, ok? Vamos continuar e vamos ver mais possibilidades de request. Ok, esse daqui é um pouco mais voltado para a pessoa que você está fazendo request. Todos os outros eram mais can I, could I, agora você está fazendo um request para alguém, ok? Então aí você pode falar could you, e eu coloquei a palavrinha please, que aí fica mais formal, fica mais polido. So could you please? Could you please? Let's repeat together. Could you please? Let's see the sentences again. They are the same sentence basically, just with a difference at the beginning. So, could you please do it later? Could you please do it later? Do it. Do it. Could you please do it later? Could you please talk to me now? So you interrupt your boss and you can say, please, could you please talk to me now? Sorry to interrupt. Could you please revise it tomorrow? Revise it tomorrow. Revise, revise. Gente, uma dica aqui de pronúncia, toma bastante cuidado quando os verbos, não só verbos, mas qualquer palavra que termina com a letra E, a gente vai focar mais no som da consoante, tá bom? Da última consoante que vem antes daquela letra. Então, por exemplo, ó, please, please, revise, revise, have, eu tenho o Vzinho mudo aqui, ó, have. Então, tomar muito cuidado com os sons que você está emitindo. Se puder dar essa limpeza e focar mais nas consoantes, it would be amazing. So, let's see again. Could you please revise it tomorrow? Could you please revise it tomorrow? Could you please be responsible for that? Could you please be responsible for that? Could you please call him later? Could you please call him later? Him. Fecha a boca, encontra os lábios. Him. Could you please call him later? Again. Could you please call him later? Perfect. Could you please have a meeting tomorrow at 1 p.m.? Could you please have a meeting tomorrow at 1 p.m.? Could you please have a meeting tomorrow at 1 p.m.? Again. Could you please have a meeting tomorrow at 1 p.m.? Uma coisa que é interessante para essas frases longas e para qualquer é você identificar quais são os pontos importantes dessa frase, tá bom? Então aqui a gente poderia falar could you please have a meeting tomorrow at 1 p.m. E aí as outras palavrinhas que estão aqui no meio dessa frase, como at, a, ou dependendo do que é o seu foco, provavelmente a sua pronúncia, a sua entonação, ela vai descer sua entonação, correto? Ela vai descer um pouquinho e ela vai subir aonde seriam as palavras mais importantes. So, could you please have a meeting tomorrow at 1 p.m.? Se o tópico já é meeting, já aquilo ali já está definido que a gente está definindo, aquilo ali já está definido que a gente precisa marcar uma reunião, você não precisa muito subir a sua voz do have a meeting, porque eu sei, você sabe que a gente vai ter uma reunião. Então o foco aqui pode ser simplesmente the time of the meeting. Então pode ser lá que a sua voz sobe um pouquinho. Listen and check the difference. So, could you please have a meeting tomorrow at 1 p.m.? Could you please have a meeting tomorrow at 1 p.m.? Então eu pego aqui o meu foco. Agora, se todo o meu foco é have a meeting tomorrow at 1 p.m., eu vou ter aqui 3 pontos que a minha voz vai subir. So, could you please have a meeting tomorrow at 1 p.m.? Can you see that? That's it. E a gente vai trabalhando e saindo daquela voz assim do Google, que é dananana. And now, could you please revise that plan? Could you please revise that plan? Ok, então vimos can I, could you. Let's see the next possibility of requests. Eu realmente espero que você consiga tirar vários modelos e vários chunks, estruturas, para você já aplicar aí no seu contexto no business. Let's keep going. Ok, esse daqui também ele é simples, tá? E ele pode te ajudar muito se você quiser ser um pouco mais flexível, não ficar muito can I, could you, então você tem mais possibilidades ali. Que seria is it possible? Is it possible? Simples. Tô começando com requests mais básicos e aí eu vou dar outras possibilidades para você ao longo desse vídeo, tá bom? Esse é simples, então vamos lá? Is it possible? Is it possible? Let's go.
The sentences are the same, so probably you have memorized them by now. Let's go together. Is it possible to do it later? 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 Is it possible to talk to you now? Is it possible to talk to you now? Talk, talk. Dica de pronúncia rapidinha. Esse talk, dá uma limpada na sua pronúncia. Não sobe um L pra mim, não fala talk. Me dá ele reto. Talk, like talk, talk, talk. Talk, talk. Is it possible to talk to you now? Is it possible to talk to you now? That's it. Is it possible to revise it tomorrow? Is it possible to revise it tomorrow? Is it possible for you to be responsible for that? Is it possible for you to be responsible for that? Tá vendo? Aqui eu posso falar que é you, that. Por exemplo, né, se eu tô querendo escolher alguém na reunião que vai ser responsável por aquilo, a gente já sabe que o tema é ser responsável por algo. Então, aqui, os meus pontos fortes, né, da minha frase pode ser you and that. So, is it possible for you to be responsible for that? You see the difference? Quando a gente está querendo falar muito né? Is it possible for you to be responsible for that? A gente não gera emoção, a gente não chama atenção, né? A gente não tem os pontos fortes da frase. Então, quando você acha que quais são os pontos fortes e o que você quer trabalhar e o que você quer, né? Your request, let's be clear. Então, você melhora bastante aqui achando os pontos principais da sua frase. So, is it possible for you to be responsible for that? Is it possible to call you later? Is it possible to call you later? Por exemplo, alguém te interrompeu, você está super ocupado, you're super busy, you can say, oh, I'm so sorry, is it possible to call you later? That's it. Is it possible to have a meeting tomorrow at 1 p.m.? Please let me know. So, is it possible to have a meeting tomorrow at 1 p.m.? Please let me know. Is it possible to revise that plan? Is it possible to revise that plan? During a meeting, se tiver alguma informação que ela não ficou clara, você pode falar, is it possible to review that point? To explain that point again, please. To clarify that information a little bit better, please. Ok. Então, a gente já viu can I, could you, is it possible? Let's see the next possibility of requests. Ok, então agora a gente vai subir de nível. A gente vai fazer outro tipo de request, que a gente faz muito no português, que seria assim, would you mind? Você se importaria de fazer isso para mim? Teria problema? Você se importaria? Would you mind? Essa é uma estrutura muito, muito comum em inglês. Você não vai estar assustando ninguém ou correndo o risco de não ser interpretada em inglês. Ela é muito, muito usada. E o conselho que eu dou para você é o seguinte, mesmo que você não queira usar essa estrutura, é importante que você conheça essa estrutura, porque provavelmente pessoas, nativos, na reunião, né, nativos ou não, podem usar essa estrutura para você quando quiser remarcar uma reunião, né, você se importaria se a gente remarcasse a reunião, você se importaria se a reunião começasse um pouco mais tarde, você se importaria se tal pessoa iniciasse a reunião, fizesse uma apresentação durante uma reunião, durante a nossa reunião. Então, é muito importante a gente não somente usar, mas conhecer para a gente saber lidar com aquilo que chega, né? Uma vez, eu lembro que eu estava na época da faculdade e eu lembro que um professor, ele falou que existiam vários recrutadores que estavam usando essa estrutura, esse request, para confundir pessoas em inglês. Então, ao invés de falar assim, can you speak English right now? Can we speak English right now? Eles já faziam uma pergunta, do you mind if we spoke English right now? E aí, basicamente, ele estava perguntando, você se importaria se a gente falasse inglês agora? E se você falasse yes, você ia estar falando sim, eu me importo. Então, muitas vezes, toma cuidado, né? Eu acho que isso não deve acontecer muito hoje, porque é bastante sacanagem, to be honest. Mas toma cuidado com o que a estrutura would you mind representa, que é você se importa, você se importaria de tal coisa acontecer, né? Então, provavelmente você vai responder, tem a tendência de responder mais um no do que um sim, né? Um no do que um yes. Então, tomar bastante cuidado com isso. So let's see the structure, because we have one specific structure for this. Let's see together. Bom, aqui em cima eu coloquei só uma explicação do que eu já falei do would you mind. So, would you mind if is used to ask for permission. It's like a request for something. So, and it's always followed by simple past. Mas a sua frase não tá no passado, você não quer falar que você fez tal coisa. Aqui é a estrutura, a nossa conjugação, ela precisa ser feita desse jeito. Would you mind? E depois o verbo que você vai falar, que não vai ser enviar, vai ser enviasse, repetisse, explicasse, contratasse. Então, a gente precisa que o simple past entre nessa frase para ele me dar essa conjugação que eu preciso, right? So, let's see the examples. Would you mind if I switched on the TV? Would you mind if I switched on the TV?
Would you mind if I switched on the TV? Another possibility would be, is it alright? So like, is there any problem with you? Is it alright if I switch on the TV? E como eu disse, a tendência é que a resposta seja no. Não, eu não me importo, pode ligar. So, no, not at all. E usar esse no, not at all é tipo assim, não, não mesmo, tá tudo de boa, tá tranquilo, eu não me importo. No, not at all, not at all. Let's see the next one. Would you mind if I closed the window? Would you mind if I closed the window? Is it alright if I close the window? You see, we have two possibilities here. Would you mind plus simple past, or is it alright if I switch on the TV? Is it alright if I close the window? So two possibilities, one is very basic, the other one is more advanced. So, tomar bastante cuidado de novo, coloquei aqui embaixo, não é comum, tá? Não é comum escutar a resposta yes, a não ser que você realmente queira falar assim, eu me importo com isso, eu não quero que você faça isso. Mas tome cuidado com isso. Na hora que você realmente se importa, tente achar uma outra forma de dar essa informação. Então, por exemplo, vamos supor que seu chefe quer que você fique até mais tarde hoje, ele fez esse request. So, would you mind if you stayed 2 hours more? So, would you mind if you revise that later? E você sabe que você tem que sair, então você pode falar, oh, I'm sorry, I can't. Today I have an appointment, I have a commitment with my family, I have a party to go with my family. Então, tomar bastante cuidado na hora que o would you mind, alguém for pedir algo para você e a sua resposta for negativa. Então, sempre prepare o ambiente antes de dar o seu yes, que você se importa, ok? Bom, vamos lá. Bom, vamos analisar aqui mais modelos, né? Peguei as mesmas frases e coloquei elas neste contexto usando o would you mind if simple past. Então era do it later, vai virar did it, talked, revised, were, called, had, revised. Let's see the sentences together. Would you mind if I did it later? Would you mind if I did it later? Would you mind if I talked to you right now? Would you mind if I revise it tomorrow? Would you mind if I were responsible for that? Você se importaria se eu fosse o responsável? Não vai ser se eu era, e sim se eu fosse, se você quiser fazer uma tradução literal. So, would you mind if I were responsible for that? Would you mind if I called you later? So, I'm super busy right now. Would you mind if I call you later, say around 7 p.m. maybe? So, would you mind if I had a meeting tomorrow at 1 p.m.? Would you mind if I revise that plan? Gente, então, como eu já disse, vou repetir de novo, é muito legal você incluir o would you mind no seu inglês, inclusive prestar atenção se as pessoas fazem algum request para você usando would you mind, ok? Bear in mind, keep in mind, que provavelmente você não vai responder yes, você vai responder que não me importo com isso. Ok, aprofundando um pouquinho mais no would you mind, existe uma outra possibilidade que ao invés de eu focar em mim, né? So, would you mind if I, se eu fizesse tal coisa? Eu vou focar mais na pessoa. Então, tipo assim, você se importaria de me enviar aquilo mais tarde? Você se importaria de ficar até mais tarde? Você se importaria de liderar a reunião amanhã? Então, eu tiro a minha pessoa do foco, né? Would you mind if I? Porque aqui eu tô perguntando se a pessoa se importa com determinada coisa. E aí a estrutura que eu uso aqui é would you mind plus verb plus ing. So let's see some examples. Would you mind sending me that report? Would you mind sending me that report? Sending não é enviando. Nós brasileiros temos um amor por esse ing que a gente acha que esse ing vai ser só enviando, falando, dançando, trabalhando. E não, aqui é você se importaria de enviar. Aqui o ing, ele está colocando o nosso verbo na forma do infinitivo. Então, abra sua mente porque o ing ele é muito flexível, ele tem vários trabalhos no inglês. Ok? Então, aqui é um exemplo claro de infinitivo. So, would you mind sending me that report? Would you mind giving me some advice? Would you mind helping me? Would you mind helping me? Is super busy. Would you mind helping me? Would you mind working with that client? Would you mind working with that client? Ok? Então, a gente está vendo essa segunda possibilidade em que eu me tiro desse contexto, não é a pessoa, né? So, it's not about, would you mind if I were, if I left, if I asked a question, but the other person, would you mind sending me? Então, durante uma reunião, você quer receber aquelas informações via e-mail, so would you mind sending me that report through email later? Ok? That's it. That's it. Vamos continuar. Ok, vamos virar um pouco mais formal ainda?
Vamos lá? Isso aqui normalmente é mais comum em written English, not spoken English. Mas, gente, written English, spoken English, business English, general English, às vezes a gente pode usar, misturar esses contextos aqui, se eu quiser ficar um pouco mais polido, um pouco mais formal. Então, o que eu trouxe aqui pra gente seria I would be grateful. Let's see the sentence. I would be grateful if you could, plus verb. So let's see some examples. I would be grateful if you could send me your price list. I would be grateful if you could send me your price list. And we can also add most to be even more polite. Let's see the example. I would be most grateful if you could send me the reports. I would be most grateful if you could send me the reports. Gente, não é uma pergunta, então coloquei aqui, do not write a question mark at the end. Não é uma pergunta, would you mind? Não tem nada a ver com isso. Então aqui eu quero dizer que eu ficaria extremamente, so I would be most grateful. Eu ficaria extremamente grata se você pudesse fazer tal coisa pra mim. Eu sei que às vezes quando a gente analisa frases num contexto business, em que eu estou fazendo requests para alguém, foge muito da realidade quando a gente está focado muito em general English. Eu dei uma aula outro dia em que eu tenho um aluno que ele tem várias reuniões durante o dia em inglês e uma outra aluna que ela não usa o inglês para business, ela não usa no contexto de trabalho dela. E a gente ficou trabalhando assim, um fazendo request para o outro. Os requests dela pareciam mais ordens diretas, faça isso para mim, I need this, I want this. E os requests dele, que já está inserido num contexto mais business, era I would like please, would you mind, I would be grateful if you could. E foi muito interessante porque ele trouxe essa realidade de como acontece o Business English na vida real, né? Não é isso que eu estou ensinando, isso que eu estou falando para vocês, não é algo que você não vai ver nas empresas e não vai ver nos e-mails e na comunicação em inglês. That's how people communicate. Então, em inglês, parece que a gente tem a tendência de ser um pouco mais polido, um pouco mais formal, inclusive em Business English. Então, eu realmente recomendo que você se jogue nessas estruturas, que você vai ser sempre bem entendido e sempre visto como uma pessoa, assim, bem educada, very polite, e você vai conseguir o que você quer. Então, tomar cuidado na hora de fazer requests fortes e dando ordens, e vai sempre para essa possibilidade em que é possível fazer isso para mim, eu ficaria extremamente grata se você pudesse fazer isso para mim, você se importaria de fazer tal coisa para mim. Então, go for it, that I'm sure that you're gonna be attended, assisted at any moment you need. So, let's review again, let's go. A primeira, sem o most, e depois vamos repetir a segunda, ok? So, I would be grateful if you could send me your price list. I would be grateful if you could send me your price list. I would be grateful if you could give me a feedback. I would be grateful if you could give me a feedback. Você pode falar isso pro seu cliente, né, num pós-venda? I would be extremely grateful if you could give me a feedback. I would be most grateful if you could send me the reports. So guys, that's it. Eu espero que nesse vídeo você tenha aprendido várias formas de fazer requests em English, desde formas mais básicas às mais avançadas, a não cair na pegadinha do would you mind, se você quiser falar yes, e que você possa copiar e criar os seus próprios modelos no seu ambiente. So thanks for watching this video. See you next time. Bye bye.